Eu quero falar sobre um assunto muito sério, se tratando de doutrinas e de conceitos da fé. Eu quero falar sobre o que é uma seita e quais são os requisitos para que a gente possa afirmar que é uma seita ou uma igreja evangélica. A palavra seita vem do latim secta, que significa dividir ou separar. Uma seita normalmente se fecha em um corpo de doutrinas e vê o restante das outras igrejas como não cristãs. E de uma forma bem sutil ensina que somente a graça, ou seja, a salvação, pertence a eles. Inclusive tem uma igreja por aí que afirma que somente a igreja deles é a remanescente e as outras não são. E eles afirmam isso porque eles guardam o sábado e ainda falam que o sábado é o selo do Espírito de Deus. E quem não guarda o sábado já está condenado a receber a marca da besta. E recentemente eu fiz um vídeo no Instagram elaborando alguns pontos sobre os erros de ensino da congregação cristã no Brasil e as ideias dessa denominação sobre os conceitos da fé. Vou falar algo para você. Eu não sabia que os irmãos da CCB, não todos, alguns, não têm um mínimo de ética e muito menos educação quando resolvem comentar sobre algum assunto. Eu fui até mesmo ameaçado via áudio. Dos 10 primeiros comentários que tinha no meu vídeo, 7 eram comentários ofensivos quanto à minha pessoa. Em vez de refutar as minhas ideias, eles preferiram usar palavras carinhosas como filho do diabo, eu tenho nojo de você, e outros comentários carinhosos. Eu tenho muitos seguidores que são da CCB, só que eu não posso esconder o que eu penso sobre a denominação por causa das pessoas que gostam de mim. Só estou fazendo esse vídeo por causa das mensagens que eu recebi pedindo para que eu fizesse um vídeo falando se a CCB é uma seita ou não. Através de um membro da CCB, eu descobri que parece que a liderança está tentando fazer algum projeto ou iniciativa chamado de resgate, uma forma de tentar mudar alguns aspectos sobre as doutrinas estabelecidas pela própria CCB. Mas eu não posso falar exatamente do que se trata, porque essa denominação é muito fechada para qualquer tipo de informação. Eu considero a CCB como uma seita e eu vou explicar por quê. Eu sou presbiteriano e na nossa Constituição afirma que a CCB é uma seita. Então eu também acredito assim. Eu quero ser o mais respeitoso possível e mostrar alguns pontos do porquê que eu acho que a CCB é uma seita. Se você não concordar com o que eu vou falar, tudo bem. Comente nesse vídeo ou acesse nosso Instagram e fale conosco, mas tenha bom senso e seja ético quanto às suas palavras. Não faça como alguns membros da CCB que resolveram comentar com uma falta de respeito quanto à minha pessoa. Mas, enfim, vamos lá falar sobre alguns pontos. Primeiro ponto, ensino bíblico. Normalmente a CCB não incentiva seus membros a estudarem a Bíblia e conhecer outros pensamentos para dar razão à sua fé. É muito importante saber sobre filosofia para conhecer o que o mundo pensa e estudar sobre os atributos de Deus, sobre a graça e justificação. Eles não têm EBD e afirmam que se você estudar demais, isso pode se tornar uma barreira para o seu crescimento espiritual e pode te levar ao erro. Sabemos muito bem que conhecimento é poder. Eles podem até incentivar você a ler a Bíblia na CCB, mas estudá-la de uma forma sistemática e aprender nas línguas originais ou até mesmo ler comentários bíblicos, isso eles não vão ensinar a você. Eles afirmam que a Bíblia não é um livro de estudo. Lembrando que quem fez isso há muito tempo atrás foi a Igreja Católica, escondendo a verdade e os manuscritos dos leigos. Quer aprisionar uma pessoa? Esconda a verdade. Fale contra as outras denominações e diga que elas estão erradas no modo de pensar sobre a Bíblia. Faça isso e simplesmente você vai aprisionar as pessoas que frequentam a sua igreja. Uma coisa que eu percebi é que eles se exaltam demais por não receberem dinheiro para sustentar os pastores ou a irmandade. Só que eles recebem uma oferta para a caridade,
onde eles acabam erguendo um monte de templo por aí, ou seja, mudou apenas o nome. E precisamos tomar muito cuidado em falar essas coisas sem entender o trabalho de outras igrejas quanto ao evangelismo e ao dinheiro que a igreja recebe. Número 2, revelações. As revelações que são feitas no momento do culto, em muitas vezes, fica quase no pé de igualdade com a Bíblia. E ai daquele que dizer que tal revelação não vem de Deus, principalmente se vier de alguém respeitado na Irmandade. Ou seja, nos cultos, em muitas vezes, após tocar os hinos, fica cheio de pessoas reunidas aguardando a revelação de alguém. Tudo bem, faz parte dos dons espirituais, mas até que ponto essas revelações podem se tornar unanimidade na igreja? Devemos provar se os espíritos vêm de Deus ou não, mas parece que contestar alguma revelação na CCB é como cavar a sua própria cova. Ou seja, pelo visto, parece que as revelações na CCB são quase canônicas. Número 3, evangelismo. Eles não têm a prática de evangelizar e usam o pretexto de que Jesus nunca ensinou isso. E ainda eles têm a mania de criticar aqueles que fazem evangelismo. Eles não têm programas de rádio, TV ou algo do tipo. Paulo pregou em vários lugares, inclusive entrando em debates com filósofos de sua época. E podemos ver também o próprio Jesus enviando os 70 discípulos para espalhar as boas novas. Normalmente, eles não têm nenhum tipo de livro para ensinar sobre as Escrituras, a não ser a própria Bíblia. Quer aprisionar as pessoas? Então não ofereça conhecimento. É claro que existe evangelismo na CCB, de uma certa forma tem, só que é uma forma eufêmica, ou seja, evangelizam quando são convidados, mas também tem as suas normas e padrão de evangelismo que às vezes não tem sentido nenhum. Número 4, exclusivismo. Eles não consideram outras igrejas como genuínas. Eles têm uma saudação própria, paz de Deus. E aqueles que saem da seita acabam sendo desprezados pela Irmandade. A verdadeira graça, segundo eles, pertence à CCB. E essa graça que eu estou falando é no sentido de salvação. Eles dizem que não existem pastores, pois Jesus foi o único. Isso nós sabemos. Mas aí já é falta de interpretação bíblica mesmo, né? Ou seja, chamando Paulo de mentiroso. Pois foi ele mesmo que disse que Deus levanta pastores, mestres e diáconos, para servir a igreja. Jesus é o sumo pastor, e isso nós não temos dúvida. Porém, precisamos interpretar o texto em muitas vezes. Uma coisa interessante, Paulo era sustentado em muitas vezes pela igreja. Ele trabalhou com tendas, isso é óbvio, mas também a igreja foi um canal de bênção para ele. Então, essa ideia de não poder ajudar o pastor é totalmente uma falácia, segundo a Bíblia. Número 5, salvação. Na CCB, a salvação depende de suas obras, e você pode perdê-la. Inclusive, eu estava conversando com uma irmã de lá, ela achava que salvação se perdia. Mas observe, nesse caso, eu não estou falando de pessoas que vivem de qualquer maneira e dizem que são salvas. Não, não é isso que eu estou falando. Uma pessoa que foi salva, ela vai dar bons frutos. Então, se você conhece alguém que diz que foi salvo pela graça de Cristo e vive de qualquer maneira por aí, saiba que essa pessoa nunca foi salva realmente. O pensamento deles é mais ou menos assim: se eu, Caio Modesto, usar calça, tô no céu. Se eu usar shorts, tô no inferno. Bem típico de uma teologia pentecostal legalista. Devemos ter uma ética moral, mas se a salvação depende de nós, certamente vamos perder. Eles dão mais peso no pecado do adultério, dizendo que é um pecado para a morte. E isso é muito perigoso, ou seja, não ouse cair nesse pecado. Você será mal visto pela CCB e até mesmo a sua salvação será vista por eles como perdida. Eu já ouvi casos de pessoas que viveram a vida inteira acreditando nisso. Inclusive, decidiram procurar um psicólogo por causa dessa ideia maluca
maluca. Se você se desligar da CCB, pode ter certeza, nem saudação na rua você vai receber. E não sou eu que estou falando isso, tá bom? Foram várias pessoas que passaram por isso. Inclusive, eu moro em um bairro bem pequeno. E em torno de 6 ruas, mais ou menos, tem vários membros da CCB. Eu frequento o supermercado de um deles e encontro vários na rua. E o mais impressionante é que eles não fazem nenhuma saudação para você, nenhum bom dia. Ou seja, isso é exclusivismo. E pelo que eu vi, a Irmandade proíbe os membros de visitarem outras igrejas com medo deles se desviarem ou sair da graça. Uma instituição que não dá liberdade para os membros estudarem e conhecer outras vertentes, com certeza, isso pode ser um sinal de exclusivismo. Eu li todos os documentos que eu consegui, conversei com pessoas que estão lá e que estão saindo já, fazendo transição. Ouvi algumas pregações online de pessoas mais idosas pregando, porque eu não vi nenhum jovem pregando, só vi gente mais velha pregando. E realmente eu constatei que é uma seita. Fora o erro doutrinário que eles tinham sobre o batismo, batizando em nome de 4 pessoas, rompendo a ideia da trindade no batismo. Mas parece que retificaram essa forma de batismo que era arcaico, muito antigo. É uma denominação muito fechada. Inclusive, eles dizem o seguinte: se você quiser conhecer a CCB, venha para os nossos cultos. Ou seja, você não vai conseguir ter acesso a todos os documentos que eles têm e tudo mais. Principalmente se você procurar na internet. As igrejas tradicionais não têm esse problema em disponibilizar a confissão de fé ou a constituição sobre o que elas acreditam. E os documentos que estão disponíveis na internet sobre eles são superficiais demais. Me desculpe, mas quem esconde informações sobre o que realmente acredita, então está escondendo algo que as outras igrejas não devem saber. Novamente, esse tipo de comportamento é típico de uma seita. Agora, eu agradeço um membro da CCB que me disponibilizou esses documentos, tá? Para que eu pudesse fazer esse vídeo. Agora, a minha orientação é o seguinte: se você congrega na CCB e você entendeu que é uma seita, procure uma igreja reformada ou tradicional com uma teologia boa e que pregue realmente a Bíblia de uma forma expositiva. Você vai sentir um choque com a mudança, e isso é muito natural, mas é muito melhor se alimentar fora da gaiola e conhecer outras vertentes do que ser aprisionado e se alimentar apenas daquilo que as pessoas falam sem a opção de perguntar a elas sobre qualquer outro assunto. Eu não estou incentivando você a se tornar um desigrejado. Eu sou totalmente contra esse movimento e não apoio de jeito nenhum. Mas estude a sua Bíblia. Leia bons livros e coloque na mesa as suas dúvidas diante da igreja que você frequenta e veja o comportamento das pessoas que estão na liderança. Será que essas pessoas serão atenciosas e vão explicar de uma forma bíblica ou simplesmente vão tratar você como um inimigo da fé? Pense sobre isso. Sendo assim, muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. E se você gostou, não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. E que Deus o abençoe. Em nome de Jesus, amém.